Muito bem. Boa noite, queridos. Linda música, né? Quero dar uma boa noite aos nossos amigos que estão aí no canal da igreja. Que bom que vocês continuam aí conosco. Que bom também que você, mamãe, papai, veio hoje à casa de Deus, que hoje o assunto é para nós que somos pais e mães imperfeitos. Tem algum pai ou mãe perfeito aqui? Se tiver, se retire. Este culto não é para você. Tem algum imperfeito aí? Tem? Então seja bem-vindo. Seja bem-vindo, porque com certeza existe algo que pode ser aprendido. Nós vamos encerrar hoje nossa sequência de domingos aqui. Hoje é a última noite. E vamos justamente encerrar falando sobre o perigo de filhos cheios do Espírito Santo. Todo nosso tema aqui tem girado em torno desse assunto, porque nós entendemos que nós precisamos muito do poder do Espírito Santo, irmãos. É uma coisa impressionante. Nenhum de nós é capaz de em si mesmo ser feliz, é capaz de em si mesmo fazer com que nossa família alcance os desígnios de Deus. Unicamente com o auxílio dEle, unicamente pelo poder dEle, isso será possível. Mas existem algumas escolhas, não é esse não, é o outro, é o filhos, no tempo do fim, coisa assim, preparando os filhos, começa assim. Existem algumas escolhas que nós precisamos fazer, tomar de decisões, preços a pagar, para que esse objetivo aqui seja alcançado em nosso lar. O perigo de filhos cheios do Espírito Santo. Vamos orar para a gente abrir a palavra de Deus, com a certeza de que o Senhor vai nos dar sabedoria para entender e aplicar aquilo que nós vamos estudar hoje. Nosso Pai amado, o Senhor nos deu a oportunidade de ser como o Senhor é, em certo sentido, quando nos deu filhos, netos. Mas, Senhor, muito diferente do Senhor, nós somos pais imperfeitos, somos pecadores, somos pessoas que precisam muito de orientação e graça. Então fala conosco, nos ensina os caminhos da vitória, os caminhos, para que venhamos fazer o nosso melhor, nossa parte, e o Senhor use os filhos que nós colocarmos nesse mundo. Abençoa o estudo da Tua Palavra agora, para que Ele traga clareza para o nosso entendimento. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Muito bem, está com a sua Bíblia aí? Quem é que deve enxergar nos filhos o seu futuro? Será que é o vizinho? Será que é o tio? A tia? Quem deve ter a visão de qual será o futuro dos seus filhos? Com certeza são os pais. Eu me lembro da história de uma mãe que tinha 2 filhos, 2 criancinhas. O menininho aqui, com seus 7 para 8 anos, e o menininho de uns 4 anos. E uma vez perguntaram para a mãe: que bonitinhos seus meninos, quais são os nomes deles? E ela falou: olha, o de 7, o fulano de tal, o médico, tem 8, e o fulaninho de tal, o juiz, tem 4. Olha a visão dessa mãe, né? Ela já estava com a cabeça onde? Lá na frente. Na cabeça dela, ela já enxergava um médico, já enxergava um juiz. E eu te pergunto, ela estava errada? Quem é que iria enxergar por ela? Se ela não visse alguma coisa de futuro nos seus filhos, quem faria isso por ela? Agora, em se tratando de um contexto de grande conflito, nós não temos apenas um aspecto de profissão, de futuro profissional para nos orgulhar nos nossos filhos. Existe algo mais. E a pergunta é: o que nos orgulha nos nossos filhos? Nós vamos abrir agora a Bíblia num relato bastante interessante, muito conhecido, que está em Êxodo no capítulo 2, aonde nós vamos ver a história de uma mãe que viu aquilo que ninguém mais viu. Está em Êxodo capítulo 2, o nascimento e educação de Moisés. Êxodo capítulo 2. Encontraram?
Vamos ler? Foi-se um homem da casa de Levi, se casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, pondo o menino nele, largou no carriçal à beira do rio. Armando o menino, ficou de longe para observar o que haveria de acontecer. Desceu a filha de Faraó para tomar banho no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava, e teve compaixão dele, e disse: este menino é dos hebreus. Então disse sua irmã, filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: sim, vai. E saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva esse menino e cria-mo, vou pagar o seu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, do qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Esse é um texto que fala de visão. 2 mulheres, 2 mães de uma mesma criança, uma mãe escrava e uma mãe princesa. A mãe escrava viu que o seu menino era mais bonito que os demais. Ela falou: não é possível que eu vou deixar esse menino morrer, porque a ordem do faraó era que os vizinhos, as pessoas deviam matar as crianças, os meninos de até 2 anos. E aí foi aquele chororô, aquele pavor, aquele desespero, as famílias dos hebreus ali completamente comovidos. Mas a mãe do Moisés falou: eu vou deixar meu filho morrer na mão dos outros? Vou nada. E ela escondeu o menino. Por que ela escondeu? Porque na cabeça dela, o filho dela era inconcebível que esse menino deveria terminar como os outros. Então essa mulher enxergou uma coisa que as outras poderiam ter enxergado, mas não fizeram. Não lutaram pelos seus filhos o suficiente. Mas essa mãe lutou. Essa mãe realmente deu o sangue, deu a vida. E quando Deus nos dá um filho, o que é que Deus espera que nós façamos com eles? Nós usamos muito aí a expressão de águas em profecias. Águas significam povos em profecias. Não é o caso aqui de Êxodo, não é uma linguagem profética, mas de maneira alegórica nós podemos dizer que quando Deus nos dá filhos, Deus espera que nós tiremos nossos filhos das águas também, mas das águas da multidão, das águas da maioria. É muito fácil a gente ir com o embalo da maioria. Aquela mulher tinha uma visão a respeito de seu filho, porque Faraó tinha uma visão a respeito do povo de Israel. Calculem comigo, gente, o povo de Israel já morava ali com os egípcios há cerca de 400 anos. Era muito tempo. Só que mesmo assim, o Faraó enxergava o povo de Israel como inimigos, como um corpo estranho. A prova disso é que aqui no capítulo 1, no versículo 22, logo antes aí do texto que nós lemos, o texto nos diz assim, então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem dos hebreus, lançareis no Nilo, mas todas as filhas deixareis viver. Então na cabeça do Faraó, o povo dele, o seu povo, era só os egípcios. Os hebreus que já moravam com eles há cerca de 400 anos não era o povo dele. Mas isso é uma coisa muito incoerente, porque os hebreus já haviam construído cidades para Faraó. Eles contribuíam com a economia do Egito, e muito por sinal. Mas chegou o momento que Faraó simplesmente discriminou o povo de Israel e falou: não, vocês não são da minha gente não, a minha gente são só os egípcios. É como se hoje levantasse um presidente e falasse assim: olha, não, vocês adventistas aí, vocês não são brasileiros não, vocês têm que morrer todo mundo, ou os filhos de vocês. E a gente olharia e falaria: mas que coisa sem nexo, eu nasci nesse país, meu tataravô já veio lá não sei de onde para esse país aqui estão as minhas raízes só por causa da minha religião. Pois é, aconteceu isso no tempo do Egito. Agora eu te pergunto, essa história vai repetir-se ou não vai? Será que não vai chegar o dia em que alguém vai olhar para nós aqui e falar: vocês não são nossos, vocês não estão com a maioria, vocês são uma pequena minoria que está atrapalhando tudo, então nós vamos ter que deletar vocês?
Vocês acham que esse dia vai demorar muito para chegar? Vocês estão enxergando o cumprimento da profecia nos nossos dias? Ou não? Vocês estão vendo? O andamento da política, Apocalipse, tudo indicando esse caminho. Só estou falando isso para vocês porque não é nada novo. O que aconteceu no passado vai acontecer de novo quando? Hoje. E eu te pergunto, e os nossos filhos? Quem vai enxergar nessas crianças algo diferente do que o mundo secular vai enxergar? Quem são os comissionados para isso? Os pais. Se você mãe, se você pai, não ver nos seus filhos algum potencial diferente do que o mundo vê, lamento, mas a sua missão como pai e como mãe não vai ser cumprida nunca. Quando a gente olha para um bebezinho desse aqui que nasceu agora, que coisinha mais linda, me lembra o nome da neném mesmo que eu esqueci? A Isabela, isso. Se a gente olha aqui para a família da Bia aqui, né? Só neta, não, é só sobrinha, né, Bia? Sobrinha, né? Tá certo. Quem é que vai enxergar na Isabela uma missionária de Deus, se não for a mamãe da Isabela? Me lembra o seu nome que eu esqueci, a gente conversou domingo passado. Luísa. Se não for a Luísa, gente. A Luísa acabou de ganhar a Isabela. Agora calcula comigo. Se a Luísa olha para a Isabela e fala assim, não, a minha bebê é uma menina qualquer, tem tantas aí nesse mundo, a minha veio para ser mais uma. É um absurdo, né? Os nossos filhos a gente sempre pensa que são os melhores, né? Só que a gente só pensa, porque eles não são melhores coisa nenhuma. Mas na nossa vida, na nossa visão, e é uma coisa que tem que ser assim, nós temos que entender que nossos filhos são a herança do Senhor para nós. É um bem insubstituível. Aquela mãe, ela viu que seu menino era formoso. A visão dela foi muito mais além. Que tipo de águas envolvem hoje a vida dos nossos filhos e a nossa vida? Águas dos padrões da moda, dos padrões de consumo, dos padrões de uma alimentação tóxica. Tudo isso tem hoje em dia feito com que os nossos filhos cresçam em um mundo egípcio, em um mundo de competição, em um mundo que visa mostrar quem é mais inteligente, quem é mais forte, quem se dá melhor nos esportes, quem ganha mais medalha, quem ganha mais troféu. Não é um mundo de cooperação, é um mundo de competição. Então, só para você ter noção que dentro de casa, muitas vezes, nós nem percebemos o que nós temos feito com os nossos filhos. Então, pergunto, quem deve tirar os filhos das águas da multidão? Quem? Você, pai e mãe. Quem é pai e mãe? Levanta a mão aí. Levanta a mãozinha, só para eu conhecer vocês. Então, responde aí. Quem vai tirar seus filhos das águas da multidão? Quem vai? É seu vizinho? É o vô? O vô ajuda, mas a responsabilidade é de quem? Fala, é minha. Em nome de Jesus é de quem? Minha, é sua. Se você colocou o filho no mundo, é sua. Então, o poder da visão de pais é muito, muito grande. O texto bíblico diz que ela viu que seu filho era o quê? Formoso. Coisa impressionante. Vamos ver alguns comentários do livro Patriarcas e Profetas a respeito desse episódio. Satanás foi o instigador disso. Do quê? Da morte daqueles meninos. Por que ele foi o instigador disso? Porque ele sabia que um libertador haveria de se levantar no meio dos hebreus. Ele pensou assim, eu não sei qual é o menino, não sei qual é. Ele não é onipotente, ele não vai saber mesmo. Mas ele sabia, porque ele é um estudioso da Bíblia, você sabe que Satanás é fera na Bíblia, né? Ele sabia pelas profecias, ele sabia pelo momento profético, que Deus haveria de libertar o povo de Israel através de um líder dentre eles. E Satanás pensou o seguinte, eu não posso vacilar agora, eu preciso agora de dar chance zero para Deus cumprir essa profecia, então vou matar todos os meninos que nascerem. Aí ele foi lá, fez a cabeça do faraó, e por outros motivos, faraó já estava por aqui com os hebreus, veio esse decreto de morte, e assim o resto da história você já conhece. Deixa eu tirar isso aqui, irmãos, que eu ando muito, senão eu vou chutar esse negócio. Então você se lembra da história. Ele não queria que um libertador se levantasse, mas a mãe viu que aquele menino poderia ser uma bênção na mão de Deus. É claro que ela não sabia que ele seria o libertador, mas ela acreditou que ele não era um menino comum. Ela acreditou, como toda mãe deveria acreditar, que seu filho tem uma missão. Seu filho tem uma missão. E como nós jogamos nossos filhos nas águas da morte atualmente? Primeira coisa que pais sem visão fazem,
eles simplesmente aceitam que seus filhos não têm uma missão singular a cumprir. Se você, mamãe e papai, acredita que seu filho não tem uma missão para ele na vida, você precisa de ir ao Senhor e buscar do Senhor uma convicção, buscar do Senhor uma direção. Por quê? Isso é um problema sério. Você não vai lutar pelo futuro de seus filhos se você não enxergar neles um potencial na mão de Deus. E segundo problema, pais que não discernem o tempo em que estão vivendo, são pais que não fazem a diferença na educação dos filhos. Pensam que educar é só mandar para a escola, alfabetizar e fazer uma faculdade depois. Gente, nós estamos vivendo em um tempo muito diferente. Quando eu era criança, o tempo que eu tinha, o momento em que eu vivia quando criança, não é tão relevante quanto o tempo em que as nossas crianças estão vivendo hoje. Porque o mundo está dando indícios de que estamos na reta final. Nós estamos vendo que Jesus está de fato muito perto de voltar. Então, é brincadeira colocar filho no mundo hoje em dia? Não é. Mas tem outra forma de influenciar para o bem, se não for através dos nossos filhos? Também não tem. Nós temos que colocar filhos, mas com a consciência de que não é só para educar, não é só para dar comida, é para fazer deles pequenos missionários no reino de Deus. Então, pais que conhecem as profecias, que estudam a Bíblia, que estudam os livros de Espírito e Profecia, que conhecem o Apocalipse, que estão se esforçando para entender o momento em que vivem, são pais que não vão entregar seus filhos nas águas da multidão. Eles vão lutar até o fim, porque o poder de uma mãe que estuda a Bíblia, o poder de um pai que passa um tempo estudando os livros ali de Ellen White, entendendo as coisas, é muito grande. A influência que essa família tem é muito grande, e por esse motivo o conflito também é maior. O patriarca e os profetas nos diz que os pais, crendo que o tempo estava se aproximando e que Deus levantaria um libertador para o seu povo, resolveram que seu filhinho não fosse o quê? Sacrificado. A fé em Deus fortalecia o seu coração e não temeram o mandado do rei, não tiveram medo. Então a primeira missão dos pais nos dias de hoje é ter uma visão sobre seus filhos, ter uma visão clara, não apenas de profissão, meu filho vai ser isso ou aquilo quando crescer, mas uma visão missionária, uma visão de propósito espiritual. E em segundo lugar é preparar esses filhos para impactarem o mundo ao seu redor. Não que seu filho vai ter que ser uma grande personalidade política para impactar o mundo, mas é preparar esses filhos para impactar o seu mundo, o seu universo, através de um estilo de vida que faça diferença. O texto nos diz que, sendo o menino já grande, Joquebede, que era então essa mãe escrava, trouxe o seu filho para a mãe princesa. Ele saiu lá de uma casinha simples, então, na periferia ali do Egito, para morar na capital, dentro do palácio, dentro do templo. E esse menino foi trazido com a idade de 12 anos de idade. Aqui nós vemos um drama de duas mães. Uma mãe viu que seu filho era formoso e não deixou que esse menino morresse. A outra mãe viu o menino chegando dentro de um pequeno cesto de junco. As duas viram Moisés. As duas tiveram uma visão de Moisés. Só que nós temos que pensar que se Moisés tivesse sido criado apenas como mãe egípcia, ele seria um idólatra muito bem sucedido. Ele teria de tudo na vida. Ele seria o faraó, mas não passaria disso. Ele seria muito bem sucedido, mas seria um pecador muito bem sucedido, nada mais que isso. A visão da mãe escrava fez com que ele se tornasse um servo de Deus, e com 12 anos de idade ela o entregou lá no palácio de Faraó. Mas irmãos, o que você faria com seus filhos se você tivesse só 12 anos de vida com eles? Ela sabia que estava na contagem regressiva. Cada dia que se passava, ela sabia que seu filho ia ser entregue no Egito, e lá ele seria doutrinado na escola teológica do Egito. Sabe o que ela fez nesses 12 anos? Vamos ler juntos comigo agora essa citação. Lê comigo aí, vamos lá. Esforçou-se por embeber seu espírito com quê?
E com amor à verdade e justiça, e fervorosamente fazia o quê? Orava para que ele pudesse preservar-se de toda influência corruptora. O que ela mostrou para ele? A loucura e o pecado da idolatria. E cedo o ensinou a curvar-se e a orar unicamente a quem? Ao Deus vivo. Algumas palavras chamam a atenção nesse texto. A primeira palavra é a palavra embeber. Ela embebia a cabeça desse menino com o temor de Deus. Embeber significa ali você colocar através dos poros. É impressionante isso, né? Ela não perdeu tempo, ela ficava repetindo. Às vezes ele cansava, reclamava, mas ela não desistia porque ela sabia que tinha pouco tempo com ele. Em segundo lugar, ela orava fervorosamente pelo menino. Ela orava de maneira preventiva. Ela orava pelo futuro do seu filho. Ela não deixou para orar pelo casamento dele 1 ano antes do casamento, quando ele começou a namorar. Porque tem pai e mãe que faz isso, não, vou orar pelo meu filho casar. Mas quando o filho já está com 28 anos de idade, desesperado, tentando encontrar alguém. Quando é que pai e mãe tem que orar pelo casamento dos seus filhos? Hã? Quando? Você já está orando, Luísa? Pelo casamento? Não! Você está atrasado, Luísa, está atrasada. Tem que orar, Luísa. Porque está crescendo um monte de menininha aí, ó, gente boa e gente ruim. E lá na frente, a Isabelle vai ter que tomar uma decisão. Isso vale para todos nós. É bom começar. Nós não temos que trazer nossos filhos para o batismo quando tiver 12, 13 anos de idade, dando trabalho para você, e você chegar na igreja, ora pelo meu filho, está querendo sair da igreja, agora já é tarde. Quando é que você tem que trazer seus filhos para os apelos de batismo? No colo, balançando no colo. Traz para frente. Quando o pastor fizer apelo aqui na frente, isso é uma questão de educação. Vai trazendo porque ele vai encontrando o caminho. Ele vai sabendo que um dia é o dia dele. Mas é o contrário que alguns pais fazem. Eles ficam com medo dos filhos se batizar cedo. Que tolice! É melhor você segurar o menino, quero batizar, vamos lá, daqui 1 ano, daqui 2, do que você não falar nada no assunto, chega lá, 13, 14 anos, começa a namorar um lá com a pá virada, e daqui a pouco seu filho vira aí um maluco da cabeça, e você vai vir pedir oração por ele. É uma questão de escolha. Então tem que começar a ensinar o caminho desde cedo. Pai e mãe que atrasa para a escola sabatina, não vem com os filhos para a escola sabatina, não assina a lição da escola sabatina. Poxa vida, o que esse pai e essa mãe querem da vida? Colocou o filho no mundo para quê? Só para dar uma boa educação? Tem que pagar o preço, irmãos, da educação espiritual. Isso é preço. E escolher é excluir. A gente escolhe algumas coisas e exclui outras. Não tem como ter tudo na vida. Você tem que aprender a desagradar, inclusive algumas pessoas que não vão acrescentar em nada na educação do seu filho. O que aconteceu, irmãos? Ele foi direto para a escola de formação teológica do Egito, porque antes de ser faraó, porque ele estava cotado para ser faraó, ele tinha que passar por um curso de teologia para ver se ele era aprovado na religião egípcia. O problema é que o menino chegou lá e começou a dar trabalho para os professores. Por quê? Porque ele só falou para os professores o que ele aprendeu na infância. Ele arrazoava com os sacerdotes, ou seja, discutia com os sacerdotes e adoradores, mostrando a loucura de sua veneração supersticiosa a objetos insensíveis. E os sacerdotes ficaram loucos com Moisés lá dentro. Eles ensinavam para Moisés uma coisa, o Moisés falava, não é assim, idolatria é errado, é assim, você tem que guardar o domingo. Ele, não, porque a Bíblia, o Deus fala que é sábado, a lei de Deus, o cara, não, você tem que isso aqui, não, isso aqui é outro, de tal forma que eles se aborreceram com Moisés. E o Patriarcas e Profeta nos diz que eles não recomendaram Moisés para ser faraó mais, para o grande rei faraó. Falou, esse aqui não serve para ser seu sucessor, esse menino tem a cabeça virada, esse menino tem a cabeça meio desajuizada, ele não aceita a nossa doutrina, ele não se dobra. Isso com quantos anos de idade? Lembra? 12 anos. E é curioso, irmãos, a psicologia confirma isso. Os valores religiosos e espirituais são formados até essa idade. É nessa idade até essa idade tem que se batizar. Até essa idade tem que plantar valores, tem que ser desbravador, tem que ser aventureiro, tem que ser viciado na igreja, nas coisas de Deus. É nessa idade.
Pai e mãe que deixa o filho escolher, não, vou deixar ele escolher quando ele crescer. Se ele crescer e quiser ir para a igreja, ele vai. Pronto, já está dizendo que seu filho não vai para a igreja. Mas esse mesmo pai e essa mesma mãe com essa visão libertina, daqui a 15 anos vai estar chorando no banco da igreja pedindo oração pelo filho voltar. É uma questão de escolha. É uma questão de escolha. Vocês que têm criança pequena, têm que pagar o preço. Mas antes de querer para a criança uma coisa, porque tem pai que é assim, né? Não, eu quero que meu filho aprenda o melhor, mas ele mesmo não quer, não. Ele não quer vir para a igreja, ele não quer ser fiel a Deus, ele só quer que o filho venha, ele quer ficar de fora ali, curtindo a vida dele, enquanto o filho seja fiel a Deus. Também esse tipo de coisa não existe. A Bíblia diz para ensinar o filho no caminho que deve andar, e não o caminho. Moisés ficou com a mãe livre dos 12 até os 40 anos de idade. Irmãos, vamos colocar na balança aqui. Quem teve mais acesso, mais influência e mais tempo com Moisés? A mãe escrava ou a mãe princesa? Faz a conta. A mãe escrava ficou com ele até que idade? 12. E a mãe princesa? Dos 12 a quanto? 40. Não vamos dizer que Moisés não aprendeu nada no Egito. Ele aprendeu e muita coisa. Não era à toa que ele era cotado para ser ali o faraó do Egito, irmãos. Porque ele era um menino, além de tudo, fora do comum. Olha um pouco aqui da biografia, do currículo dele aqui, ó. Sua habilidade como chefe militar tornou-o favorito dos exércitos do Egito. Era geralmente considerado personagem notável. Como historiador, poeta, filósofo, general de exército, legislador, não tem par. Irmãos, Moisés tinha uma combinação de qualidades que não é comum. Uma coisa seria se ele tivesse inclinação para ser um chefe militar. Já estava bom. Mas ele, além de ser um chefe militar, era filósofo. Olha, nada a ver. Vamos supor que ele fosse então um bom professor, um filósofo, um historiador, um poeta. Esse campo da inteligência emocional aqui está correlacionado. Mas isso leva-nos a entender que, como general de exército, ele deveria ser uma tragédia. Porque normalmente é assim. Pessoas, isso aí é explicado aí por Goleman, né, naquelas múltiplas inteligências emocionais. São mais ou menos 8 inteligências, que todos nós temos uma ou outra. Tem pessoas que têm uma inteligência linguística. Ele consegue falar bem, ele consegue escrever bem, ele consegue entender bem línguas, mas ele tem uma péssima inteligência matemática, lógico-espacial. Ele não consegue fazer uma conta, tem dificuldades em matérias de exatas. Outros se dão muito bem com exatas, são fera, pega, faz conta ali, mas quando vai jogar bola, vai jogar vôlei, vai andar de bicicleta, cai, se arranha, se quebra os outros. Por quê? Porque não tem inteligência sinestésica, corporal. Aí você vê uma pessoa lá bombadão, saradão, vive na academia, o cara joga bem de tudo, nada bem, campeão de tudo que é esporte, mas quando pega um livro para ler, não consegue ler meia página, já está com preguiça, não consegue fazer nada, não gosta. Não é que a pessoa não tem capacidade intelectual, ou para ser mais direto, como a gente fala, não é que é burro, é que é inteligência emocional diferente. A minha inteligência emocional não é matemática. Quem gosta de matemática aqui? Levanta a mão. Olha, para mim vocês são tudo doido, mas não é que vocês são inteligência diferente da minha. Agora, se talvez eu pegar esse microfone e colocar na mão de vocês, vocês vão ficar assim, tremendo. Por quê? Porque a inteligência emocional de vocês não é a minha. Vocês vão falar, não, esse pastor é doido, ficar falando em público, eu não gosto disso não. A gente não tem afinidade com, geralmente com inteligências emocionais tão extremas. Mas Moisés tinha. Moisés, ele tinha uma inteligência sinestésica absurda, porque para ser general de exército, manejar armas, era um líder. Ele não era aquele nerdzinho tímido, que era bom de matemática, bom de línguas e tudo, e era quieto, calado, que entrava quieto, saía mudo, não. Ele era um líder, ele era notável, mas ele era filósofo, ele era astrônomo, isso não é astrólogo não, é astrônomo. Há indícios de que ele tenha fundado o vocabulário cópita, que é um vocabulário super complexo, que ele criou um vocabulário. Assim como tem o português ali, o nosso abecedário ali, né, as letras do nosso alfabeto, Moisés possivelmente criou um alfabeto. E além do que,
historiador, enfim, ele era uma combinação muito, mas muito completa. Era aquele líder que você falava, esse aqui é o cara. Não há hoje um presidente de país que eu acho que tem essa capacidade que ele tinha. Só que ele jogou tudo isso por terra. Ele abriu mão de uma promissora carreira no Egito, porque ele não aceitou as divindades egípcias. Ele se manteve fiel a Deus. Enfim, nós vamos concluindo entendendo o seguinte: 2 mães, 2 visões. Uma mãe escrava, mas que tinha a visão de uma mulher livre. E vemos uma mãe livre, que com toda a sua boa intenção, porque, irmãos, eu louvo a Deus pela princesa ter aparecido na vida de Moisés. Nós não podemos criticar a princesa, ela deu a Moisés o que ela tinha. Ela não sabia como fazer melhor, ela educou conforme as suas capacidades, mas era uma mulher princesa, uma mulher livre com a visão de escravo. Se Moisés tivesse sido integralmente educado só com a princesa, ele teria se perdido, teria sido muito bem sucedido, mas só isso, nada mais. Educado com uma mãe escrava, ele não foi tão bem sucedido na vida, não ganhou dinheiro na vida, mas ele cumpriu o propósito de Deus. E o que importa? Moisés hoje está onde? E o faraó está onde? Nem os ossos dele devem existir mais. Então a visão de Deus, ela é muito contrastante com a visão do mundo, mas é o que nós temos que fazer. Uma mãe educou seu filho através da sua presença. Ela era pobre, mas a outra mãe, que era rica, educou através de presentes. Esse é um conceito atual. Tem muitos pais que não sabem dar nada além de presentes, mas falta a presença. Te pergunto, o que é que faz a diferença real? Presença ou presentes? Só para a gente pensar. Bom, Deus honra quem tem visão espiritual. O que aconteceu? Satanás fez um plano, né? A gente leu lá no começo. Mas Satanás fora derrotado até no seu propósito. O mesmo decreto que condenava as crianças hebreias à morte tinha sido encaminhado por Deus de modo a favorecer o ensino e a educação do futuro chefe de seu povo. Por mais que Moisés teve que ficar mais 40 anos no deserto para aprender a confiar em Deus, mas tudo aquilo que ele aprendeu no Egito, de alguma forma, também auxiliou na formação dele. Então, queridos, nós temos que pensar qual é a nossa visão para os nossos filhos. Gosto muito de Conselhos para a Igreja, página 147, e eu vou encerrar contando 2 exemplos completamente antagônicos, diferentes um do outro, para você ver o poder de uma mãe. Ambos estão nesse livro Conselhos para a Igreja, que é muito interessante. Ellen White diz ali: achar-se-á então que muitos dos fracassos e crimes de homens e mulheres resultaram da ignorância ou da negligência daqueles cujo dever era guiar os pés infantis no caminho direito. Daqueles cujo. Quem são aqueles cujo dever é guiar os caminhos das crianças? Estamos falando dos pais. Então ela fala que muito dos fracassos, crimes e tragédias que a gente vê hoje na sociedade é culpa de quem? Pais. E esses pais crescem, têm filhos, e o ciclo da miséria só se renova. Se não for o poder do Evangelho para quebrar esse ciclo, irmãos, o que seria da sociedade? Graças a Deus que o poder da palavra de Deus tem libertado muitos pais. Mas a grosso modo, queridos, é terrível ver que hoje as cadeias estão lotadas de pais e mães que não colocaram seus filhos na presença do Senhor. Existem exceções? Existem. Pais e mães que fizeram de tudo e os filhos se rebelaram, mas é uma exceção. O normal é que os filhos sigam o caminho dos pais. E um exemplo negativo para a gente pensar: Nero e a sua mãe Agripina. Agripina era uma mulher completamente ambiciosa, foi capaz de matar o próprio marido para poder empoderar o seu filho Nero para ser imperador, porque ela pensou com isso que teria acesso ao Nero, manobraria, manipularia o filho para que ela fosse a rainha, a imperatriz ali, a imperadora do Império Romano. O problema é que ela criou uma cobra tão bem criada, que quando Nero assumiu o poder, além dele ter matado a sua própria esposa grávida, ele não deu moral para sua mãe.
Ela que achou que agora poderia manipular o filhão ali, ela não teve nenhum tipo de acesso a ele, e ele começou a se irritar com ela. E para quem já matou a mulher, a própria esposa, matar a mãe não é um grande esforço. E ele começou então a planejar a morte da própria mãe. A história registra 3 tentativas. A primeira delas foi uma tentativa de envenenamento. Pegou lá, colocou um veneno no copo, não vou colocar isso aqui, senão o irmão que for tomar água aqui vai morrer. Mas ele envenenou a bebida dela, mas a mulher era tão ruim que mesmo com a bebida envenenada, ela não morreu. A segunda tentativa, ela deu ordens para os seus soldados colocarem a mulher dentro de um barco e fazer uma volta com ela, um passeio lá no mar. E eles foram, mas a ordem era, quando vocês chegarem a bem distante da praia, vocês tocam fogo no barco e voltem nadando para a praia, e deixa ela morrer queimada lá. Mas a mulher é tão ruim que ela voltou nadando também e não morreu afogada. A terceira tentativa foi direto ao ponto, falou, vai lá e mata minha mãe. E quando o soldado entrou com a lança na mão, ela viu e sabia o seu fim, ela falou, bom, já que eu vou morrer, crava a sua lança na minha barriga, porque foi daqui que saiu Nero. Imagina, você sabe muito bem quem foi Nero. Incendiou Roma, colocou a culpa nos cristãos, decapitou Paulo, por causa que era um ambicioso, desgovernado. Mas aonde isso começou? No ventre da Agripina. E um exemplo positivo, ver-se-á então que muitos que têm abençoado o mundo com a luz do seu gênio, da verdade, da santidade, devem os princípios de que foram a mola mestra de sua influência e êxito a uma mãe cristã que fazia o quê? Orava. Graças a Deus que o mundo não é feito só de Neros e Agripinas. O mundo também é feito da Dona Sônia. Conhece a Dona Sônia? Talvez não, mas o Ben Carson você conhece. Já ouviu falar? Ben Carson aí, muito conhecido, né? Referência aí como neurocirurgião pediátrico aí lá no Hospital John Hopkins, lá diretor dessa ala. Um homem de muita influência, né? Na última eleição aí, penúltima eleição, até foi pré-candidato à eleição como presidente dos Estados Unidos, e enfim, é um adventista do 7º dia, fiel. O filme dele é retratado ali num filme chamado Mãos Talentosas, a história dele. Mãos Talentosas. Depois vocês pesquisam lá e assistam esse filme que vale muito a pena. Esse filme destaca o papel da Dona Sônia. A Dona Sônia não sabia ler. Ela era uma mulher que saiu ali de um gueto, de uma situação muito complicada, tirou os filhos ali de uma péssima escola, levou para uma escola melhor, sofreram discriminação, o filho quase debandou para o mundo do crime, o Ben Carson, mas essa mãe segurou, como diz aí, o boi pelo chifre, e falou não. Chegou um momento que os meninos estavam viciados em assistir televisão, viciados em assistir, só porcaria, e a mãe falou para ele, se você parar de ver a vida dos outros e começar a usar os dons que Deus te deu, logo você estará onde? Na cabeça de uma criança isso tem impacto, hein? Outra frase de efeito, o mundo está cheio de todo mundo. Foi o que ela falou para ele. E quando ela proibiu eles de assistirem TV, podia, parece que só um programa por semana, eles ficaram loucos, piraram. Mas ela exigia a leitura de 2 livros por semana. Imagina só. Os meninos quase surtaram, né? Que criança gostaria disso? Mas eles começaram a fazer isso, 2 livros por semana, com relatório por escrito. Ela pegava o relatório, não sabia ler, ela, tá certo, muito bom. Ela não queria que os filhos soubessem que ela não sabia ler, ela era faxineira. O tempo passa, as coisas se revelam. Esse menino fez medicina, o irmão dele fez uma outra faculdade que eu não me lembro, acho que engenharia, enfim. Graças a Deus pela Dona Sônia. Qual é a sua visão sobre seus filhos? E você que não é pai, não é mãe, talvez um dia você seja. Você sabia que essa visão não deve começar quando você der à luz a seu filho? Isso começa muito antes. O casal que pensa em ter filhos precisa começar a discutir a respeito disso aqui agora, enquanto é tempo. Então, queridos, nós temos muito pouco tempo com os nossos filhos. Nós não sabemos até quando Deus nos deixará com eles. Então aproveite cada minuto para imprimir, para embeber no coraçãozinho deles os valores da palavra de Deus. Vai ser fácil? Não. É romântico? Não, porque eles são um bando de pecadorzinhos.
Essa pecadorzinha aí já começou a mostrar os sinais dela, né? Dominar vocês, deixar sem dormir à noite, querer mamar até você ficar aí com 15 quilos e ela não está nem aí para você, tá? Não vai te dizer obrigado, muito provavelmente não vai te dizer obrigado até os 25 anos, né? Assim como vocês também não agradecem a mãe de vocês muito, mas a gente começa depois de velho a agradecer, né? Mas filho agradece pai por alguma coisa? Não agradece nada. Quando a gente vê os pais ficando velho, caindo nos pedaços, a gente começa, ele deu a vida por mim, mas aí já foi. Mas não importa, pai e mãe não educa filho para ser agradecido, pai e mãe educa filho para a vida, e isso começa desde muito cedo, e o exemplo de pais e mães fazem total diferença. Nós vamos encerrar vendo um vídeo muito impactante, muito bonito, é antigo, já tem uns 10 anos ou mais ainda, mas é um testemunho a respeito da visão de um pai sobre os seus filhos. Pode colocar para nós. Dois garotos peraltas, cheios de energia e com apenas 13 anos, em uma eficiente dupla missionária. Eu acho que é ser amigo, realmente. Ser amigo. Eles gostam de mim, gostam da gente, gostam de sair comigo. Esse é o terceiro elemento da história, o João, pai de Micael e Misael. E já que são 3 no assunto, na verdade não é uma dupla. É um trio, não posso levar só um para fazer uma dupla, né? Porque são gêmeos, não tem como separar. Então tem que ser um trio. Os 3 trabalham juntos assim desde que os garotos tinham 4 anos de idade. De simples passeio com o pai, a atividade de dar estudos bíblicos virou hábito. Quando a pessoa tá lá na frente, lá se batizando, é muito bom. É bom assim saber assim que aquele tempo todo assim que tu foi lá na casa da pessoa, ensinando para ela assim, não foi um tempo perdido. É a mesma coisa de por exemplo, tá ganhando um irmão novo. Minha mãe tem um filho e daí eu tenho um irmãozinho, a mesma coisa. É mais um irmão na fé. Quem ouve o discurso pode até pensar que a vida dos 2 garotos é só isso, mas não é não. Os 2 adoram tocar violão na igreja, pregar, cuidar de passarinhos, além de ser bons alunos. Antes e depois das aulas, eles ajudam a mãe a fazer salgadinhos e bolos para vender. Vida difícil? É fácil. Fazem isso há quanto tempo? Desde pequenininho, meu pai sempre levou nós juntos para dar estudo com ele. Vocês gostam? Sim, gostamos de dar. Não é porque vocês vão obrigado, né? Não, nós vamos porque nós gostamos mesmo. Mas não tem coisa mais legal pra fazer? Jogar bola? Mas a gente dá estudo e também joguemos bola. E pra escola? Pra escola também, brinquemos das nossas próprias brincadeiras. Cuidemos dos passarinhos, E ainda fazer mais coisas ainda. fazer pastel pra minha mãe. Mas vocês são muitos, vocês dormem também? Dormimos. É mais que devia. Mais do que devia é o resultado disso tudo. Nas contas do trio já foram mais de 100 batismos, como o da Carol e do Davidson. Largaram o CTG para seguir outro ritmo. A gente chegava assim no sábado e ficava olhando, né? Poxa, por que, né, o sábado? Por que esses 2 se vêm lá de um lugar tão longe? Porque o bairro, né, onde eles moram é bem longe. E às vezes mesmo com chuva, assim, eles vinham igual acompanhando o João, né? E isso, assim, realmente tocou na gente. Qual livro da Bíblia, né? Mateus, os guris lá folhavam ligeirinho, né? E eu, não sei nem procurar, né? Então isso aí chamou muita atenção. Os gurizinhos recém começando, na verdade, e já mais entendido que tantas pessoas de mais idade do que eu mesmo, né? Isso aqui chamou muita atenção. Aqui na escola, a diretora acha que o trabalho dos 2 vai além da influência da classe. Porque nós vivemos numa sociedade onde fazer o trabalho que eles fazem, os jovens acham um pouco estranho, né? E eles são alunos que nem os outros, né? Mas eles agem de forma diferente porque eles já têm um ensinamento na religião. Depois que eu comecei a ver o quanto que eles sabiam, o quanto que eles interagiam junto com o pai, né? Eu fiquei assim muito até orgulhoso daquilo ali, né? De ver o incentivo que o próprio pai dava para eles, né? Em cima da Bíblia, para eles estudar e o quanto que eles sabem também da Bíblia, né? O Aleu recebeu estudos bíblicos e se batizou. Mas Misael e Micael aprenderam com o pai a não desanimar se não conseguem o batismo. Aliás, aprenderam e ensinam como ter sucesso dando estudos bíblicos. Estudar assim, antes de ir para casa da pessoa assim, estudar o assunto que vai falar naquela casa. Daí assim, vai estar falando aquele assunto lá,
se fazer outra pergunta fora do assunto, se não saber a resposta, daí diz que aquela resposta ainda tu não sabe responder ainda por enquanto, mas na próxima semana daí traz a resposta àquela pergunta que fizer. Daí devemos, mas assim... Mas meu pai sempre sabe a resposta aí. Bom, desde que eu conheço o João, 18 anos casada com ele, a gente namorava, ele ia um final de semana lá para casa, outro não ia por causa do trabalho dele, ele sempre fez esse trabalho, sempre. E daí as crianças nasceram e ele começou a carregar eles junto quando eles estavam maiores. O exemplo de um motivou 2, que motivaram 3, 4, outros, muitos outros. São mais de 100 batismos e dezenas de estudos bíblicos todos os anos. O trio missionário mostrou que trabalho em família funciona e que família que trabalha funciona melhor ainda. Eu queria ser igual meu pai quando crescer. Porque sim, acho que é legal. Meu pai é esperto e entende bastante. Ele é calmo, tem bastante paciência, assim. Queria ser igual meu pai. Ele é diferente assim dos outros, não sei porquê, mas sei que é diferente. O peso de um exemplo. E se você em casa quer seguir o mesmo modelo desse trio missionário... Pode fazer visita, pode entregar folheto, até mesmo exemplo. Abrir a Bíblia no lar das pessoas, advertindo as pessoas do que está para acontecer, deve tomar cada dia mais e mais o tempo daqueles que querem servir a Deus. Se hoje eu parasse de fazer isto, eu acho que não tinha motivo para mim ir na igreja. E por que tudo isso? Quanto mais rápido o evangelho for pregado, mais rápido Jesus vai voltar. Daí a gente vai pro céu. Ok, pode dar pausa aí. Você não precisa ficar vendo apenas uma... Incrível, não? Parece até uma coisa que não existe nesse mundo, né? Mas ainda existe. E que coisa bonita isso. O fato de vocês estarem aqui hoje com as crianças de vocês já é um caminho. Mas vamos ser cada vez mais intencionais, vamos entender que nós estamos num conflito e precisamos viver junto com os nossos filhos o cristianismo, nos reconciliando cada dia com Deus, ensinando eles o caminho do perdão, da amizade com Cristo, sendo sinceros a respeito das nossas limitações, que ninguém é perfeito, e acompanhando, estando juntos. O que nós não podemos é não ver nos nossos filhos aquilo que outro não vai ver por nós. Nós é que temos que enxergar neles algo que só cabe a cada um de nós. Deus abençoe você e sua família, que nós sejamos cada dia mais perigosos, usados e cheios do Espírito Santo de Deus. Perigosos para o inimigo, né? Porque uma família que tem o Espírito Santo de Deus é uma bênção nos caminhos de Deus. Eu gostaria de encerrar esse culto fazendo uma oração especial por você e sua família. Eu quero convidar você para a gente se levantar e encerrarmos esta série especial conversando com o nosso Deus. Nosso Pai, ao longo desses domingos, foram 5 domingos, nós podemos refletir em muitas coisas, podemos pensar em muitas coisas. 4 domingos. O que importa, Senhor, é que a Tua Palavra nos deu diretrizes, nos deu esperança, e o Senhor chama todos os pais imperfeitos a voltarem para a cruz, para desenvolverem um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Nos chama para não ficarmos olhando para os nossos defeitos, mas a olharmos para o Senhor. O Senhor sabe do coração de cada um de nós, sabe do desejo, mas muitas vezes da falta de forças e de vontade. Então pedimos que o Senhor nos dê até vontade de te buscar mais, de também discipularmos nossos filhos nos teus caminhos. Pai, pedimos que o Senhor faça por nós o que nós não poderemos fazer. Temos limites, mas o Senhor não tem limites. Então faça o impossível, faça os milagres necessários em nossa família. Nos abençoe. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, sua família. Tenham todos uma boa noite, uma boa semana.